Olá, bom dia a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, de Políticas Públicas e Legislação para a EPT. Eu me chamo Shirlene Coelho, sou tutora do Polo São Gonçalo do Amarante, sou mestre em Educação, também em EPT, pelo Instituto Federal do Pará, e hoje a gente está aqui para começar mais uma aula tão importante. Quero desejar uma boas-vindas aos novos cursistas que estão chegando. Não é uma nova turma, mas se agregam à turma que já estava caminhando. Para a gente começar esse movimento de hoje, a gente vai começar essas boas-vindas, essa chegança. Eu vou começar dizendo um poema da professora Conceição Evaristo, para a gente refletir e ditar, né, o dia de hoje, qual é a nossa proposta para o dia de hoje. E o poema chama-se Recordar é Preciso. O mar vagueia ondulado sobre os meus pensamentos. A memória bravai lança o leme. Recordação é preciso. O movimento vai e vem nas águas lembrança dos meus marejos. Olhos transbordam minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga. Nos fundos do oceano não me amedrontam e nem me impossibilitam. Uma paixão profunda é a boia que me ergue. Sei que há mistério submisso além das águas. Conceição Evaristo. É com esse poema, com esses versos, que eu convido vocês para essa aula de hoje, para a gente navegar profundo nesse mar da EPT. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E eu vou passar agora aqui para vocês as orientações de como vai funcionar as atividades dessa disciplina. Bem, a disciplina, como eu já falei, é a disciplina de Políticas Públicas, Legislação para EPT. A gente tem como formadora, que já vai falar com a gente, a nossa professora doutora, professora Maria Cleide da Silva Barroso, que ela é pedagoga pela Universidade Federal do Pará, pela Universidade Federal do Ceará. Ela é mestra em Educação pela Universidade, também UFC, e ela é doutora em Educação pela UFC. Ela é professora do IFPA e ela é uma pessoa muito especial que trabalha o debate da educação técnica e tecnológica, a professora marxista, assim, quero que vocês aproveitem muito, anotem no caderninho tudo que a professora Cleide trazer, que é muito importante, suguem essa mulher que tem muito conhecimento, é um prazer, assim, inenarrável, dividir com a professora Cleide esse momento. E aí vamos para as orientações. E aí vocês vão colocando as dúvidas, como é que vai funcionar. Essa disciplina, ela vai ter 3 atividades. A primeira atividade, principalmente para quem está chegando agora, a gente vai ter um fórum. O que é um fórum? É aquele lugar, é aquele espaço onde a gente vai ter, como diz o Nego Bispo, né, a confluência dos conhecimentos. Então, a gente tem uma biblioteca que tem os textos, que tem os livros, e lá nesse fórum você vai receber a nota máxima 10, né? A máxima, e você tem que tirar no mínimo 7, e você tem que ter interação. Então, você tem que ter no mínimo 2 interações, né, no fórum. Então, você vai fazer um comentário e vai interagir. Você vai interagir com outros colegas. Então, você vai ter, no máximo, 3 interações. E é importante que essas interações sejam de forma respeitosa, pertinente. Então, o colega colocou algo que eu não concordo, e eu vou lá e discordo, porque isso faz parte do processo, mas dentro da razoabilidade, dentro da forma respeitosa. Então, eu faço o meu comentário e eu preciso fazer, no mínimo, mais uma interação e, no máximo, 3 interações, que é para fomentar esse debate. Então, a nossa primeira atividade, ele é o fórum. O fórum, ele vai ter como prazo, ele vai abrir no dia 10, né? Hoje já está aberto, e ele vai ficar aberto até o dia 24 de janeiro. Então, eu tenho esses dias para interagir. Eu vou lá na biblioteca, eu vou ler os livros sobre política pública, legislação para a EPT, e eu vou fazer mais 2 interações. Ok? Eu faço meu comentário e eu vou comentar em mais 2 colegas. Então, a nota mínima para o fórum é 7.
Então, o seu comentário vai ser avaliado pelo tutor, e aí você vai ter a média das 3 interações. A segunda atividade, ele é um quiz. São perguntas que você vai responder. É muito importante aqui no quiz, a gente está vendo aqui no quiz que ele tem um prazo de 17 a 30 de janeiro. Eu posso fazer no dia 17, no dia 18, até o dia 30. Porém, é muito importante frisar que você tem 30 minutos para responder. Aí talvez alguém diga, Shirlene, mas eu não tenho do dia 17 até o dia 30 para começar. Mas eu resolvi começar no dia 17. E eu comecei e não terminei, saí. No dia 18 eu consigo terminar? Não. Se você começou, você tem 30 minutos para concluir o quiz. Então, para a realização dessa atividade, para realizar o quiz, é primeiro importante a gente visitar, né, o material de estudo, realizar as leituras, fazer as notas, anotações, e aí é só a partir do dia 17 que ele vai estar aberto, e vai ficar aberto até o dia 30. Então, é importante a gente já começar a fazer as leituras. O fórum também ajuda muito a responder o quiz, porque se você interage no fórum, aí o colega no fórum coloca a posição dele sobre as questões que vão nortear o fórum, eles também vão contribuir para você responder o quiz. Então, eu só vou entrar no quiz, oriento, né, após eu fazer as leituras. E esse componente, essa disciplina, ela já é uma provocação muito grande, que é políticas públicas e legislação. Então, talvez, da disciplina que nós fizemos até aqui, ela seja mais densa no sentido do conteúdo. Então, ela vai exigir da gente uma leitura mais atenta, o número de leitura é maior, porque, veja, a gente vai ter questões sobre políticas públicas, sobre legislação, então ela vai exigir a necessidade, né, da leitura do material que já está disponível. E aí, esse quiz, ele vai fechar no dia 30. Então, eu tenho do dia 17 até o dia 30. E aí, a gente tem 2 oportunidades. Eu fiz o quiz, não tirei nota legal, eu posso ter uma segunda oportunidade, né? E aí vai ficar registrado a que você fez com maior nota. Então, eu tenho 2 tentativas para fazer o quiz de 30 minutos cada uma. Então, você vai lá e aí vê a sua nota e você pode refazer. Então, tem 2 tentativas. E, da mesma forma do fórum, a nota máxima é 10 e a nota mínima que você tem que alcançar para avançar, né, é 3. E agora, a gente vai ter uma atividade diferenciada. Para os que estão chegando agora, mais uma vez, né, muito feliz por vocês estarem aqui conosco, mas para os que já vêm caminhando, é novo para todo mundo. Aqui é uma atividade nova, que é o memorial formativo, que vai, nessa atividade, ser um vídeo. Esse memorial formativo, ele é um vídeo, mas calma, não vamos entrar em pânico, tem toda uma orientação. Esse vídeo, você vai ter muito tempo, então a gente vai fazer primeiro o fórum, aí vai fazer, termina o fórum, eu faço o quiz, eu sei que se soma as nossas jornadas de trabalho, que são muitas, né? No dia 31, abre o prazo até o dia 25 de fevereiro, para fazer esse vídeo. E aí vai ter um link, né, para postar, que será disponibilizado por polo. Então, aqui eu vou passar aqui para vocês agora a orientação dessa ferramenta nova. Mas antes da gente ir para lá, é importante frisar os critérios, né, de avaliação, como é que é avaliado no fórum, quais são os critérios. Então, assim, o fórum, o tutor, ele vai ler e vai analisar a partir das leituras. Então, você tem que demonstrar coerência na exposição das ideias, utilizar corretamente os conceitos de fundamentos teóricos do material de estudo, fundamentar as respostas, evitar resposta superficial. Então, eu sou mera reprodução do texto, então eu não vou copiar lá do texto e colar lá no fórum.
Posso colocar uma citação? Posso, não há problema, mas desde que você faça um comentário, né? Porque o tutor ele vai, ao avaliar, a partir do memorial, a partir do texto referencial, tá lá na biblioteca, ele vai analisar os conteúdos, ele vai ver a capacidade reflexiva, e vai estabelecer conexões através do diálogo, né? Então, é importante que, mesmo que eu discorde do meu colega, que eu faça isso de forma respeitosa. E é importante contextualizar. Eu posso trazer, de repente, lá no fórum, para a minha prática cotidiana, fazer uma reflexão do material teórico com que eu estou vendo, você pode. Se você consegue fazer esse link, é excelente, inclusive. E aí, uma outra coisa importante, vamos tentar cumprir os prazos. Eu sei que as demandas, quase todos nós aqui somos da área da educação, os que não são estão agora, né, fazendo essa especialização e sei das nossas demandas. Então, é importante que a sala virtual ela seja, pelo menos uma vez, acompanhada pelo computador. Muitos usam celular e não há problema nisso. Mas no computador a gente tem uma tela ampliada e ficar atento aos prazos. Agora eu vou aqui explicar um pouquinho, eu queria pedir para compartilhar aqui agora o link do vídeo, tá bom? Como é que está feito o vídeo, né? Porque o mais importante agora é a aula da professora Cleide, né? Então a gente vai fazer mais rapidinho aqui para dar esse espaço para vocês assistirem junto comigo essa área maravilhosa. Então, como é que vai ser feito esse vídeo? Como é que ele vai se dar? Então, aqui segue algumas orientações. O vídeo é importante que eu pegue meu celular, limpe a câmera, né? Verifique se o dedo não está tampando o microfone, para quem não é ainda desse universo. Quem tiver um ring light, quem tiver alguém para auxiliar, para colocar esse celular para ficar fixo, né? Para não tremer. A resolução do vídeo ela tem que ser de 1920 por 1080, conforme configura 3. Eu vou já mostrar aqui para vocês, mas é o padrão. Eu vou colocar o meu celular na vertical, ele tem que estar em pé. É legal eu não filmar contra a luz, porque fica escuro, né? Para evitar o efeito sinueta. Eu vou já mostrar aqui como é o efeito sinueta. Compartilhar o vídeo no link que será disponibilizado na galeria do memorial formativo. Então, é uma forma da gente conhecer vocês, ver como é que vocês pensam, a gente aproximar, né? A gente estar aqui usando o cyberespaço como sala de educação, mas ainda somos pessoas, né? Então, eu estou muito ansiosa para ver o que o povo de São Gonçalo vai produzir, e todos, né? Então, para quem tem um ring light, fixar esse celular no ring light, aqui mais uma vez, na vertical, o celular assim em pé, né, na vertical. O celular ele já já começa a contar o vídeo. Esse aqui é o efeito sinueta. Se você filmar contra a luz, fica desse jeito, né? Fica esse efeito sinueta, você fica como se fosse uma sombra. Não fica legal o vídeo. Então, a entrega desse vídeo até o dia 31 é um vídeo de 1 minuto, é um vídeo curto, que a gente vai falar sobre a disciplina, sobre o que a gente aprendeu, a gente vai refletir sobre essa problemática da nossa galeria de memórias formativas. Então, eu vou tentar, quando eu for gravar o vídeo, eu já fiz um roteiro, né? De que forma as políticas públicas de educação brasileira, em uma perspectiva democrática, atravessa a história da minha vida. De que forma... porque ele é um vídeo que vai compor o memorial de vocês, né? Então, a galera aqui já vem escrevendo um pouquinho das suas memórias, mas são as memórias que são atravessadas pelo processo de escolarização, pelo processo de educação. Então, de que forma as políticas públicas atravessam uma perspectiva democrática a sua história de vida, a sua trajetória profissional, enquanto trabalhador da educação. Então, o vídeo você vai tentar buscar na sua memória quando essas políticas públicas da educação brasileira atravessaram na perspectiva democrática a sua história de vida. Atravessou? Não atravessou? De que forma? Então,
Essa é a pergunta norteadora, é a pergunta problema do vídeo que a gente vai gravar. Dúvidas, questões, muitas, né? E aí agora, passando essas orientações, vocês ainda podem tirar com os tutores de vocês essas dúvidas, recapitulando tudo que nós vimos aqui. Essa disciplina ela tem 3 atividades avaliativas. A primeira é o fórum, que tem que ter, no mínimo, 2 interações, no máximo 3. Eu faço meu comentário e vou comentar em mais 2 colegas. Depois eu tenho quiz, que vai abrir no dia 17 e fecha no dia 30. Eu tenho direito a 2 tentativas no quiz, mas uma vez começado, eu tenho 30 minutos para terminá-lo. E, por último, abrilhantando o vídeo, a gente está muito ansioso para ver vocês, como é que vocês pensam isso. E aí, aqui, agora eu vou chamar aqui a professora Cleide, vou ficar mais um pouco aqui, caso alguém tenha dúvidas. Essas dúvidas também podem ser tiradas com o tutor de cada polo de vocês sobre essas atividades. E no decorrer da apresentação da professora Cleide, muitas coisas que eu estou falando aqui, elas vão ser esclarecidas. E eu quero dar uma dica. Anotem tudo que ela falar. Você sabe que eu assisto a aula da professora Cleide, eu sou tutora e eu fico anotando, eu estou até com meu caderno aqui, né? Então, anotem, porque vai ajudar muito. Quando vocês forem para a leitura, vocês já vão com esses conceitos que a professora vai trazer, e aí é excelente.